Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Hoje, sexta-feira. Sexta-feira certamente será uma sexta-feira abençoada na sua vida e na vida de toda a sua família. Quero te dar as boas-vindas ao nosso Café com Bíblia e já te convidar para uma breve reflexão que se encontra lá no texto da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 19, que diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque, agora uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias. Já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. O que vemos aqui, meu irmão e minha irmã, um retrato claro de uma igreja missionária, de uma igreja que ajuda, auxilia financeiramente, não só espiritualmente com suas orações, mas também, meus irmãos, financeiramente, ou seja, materialmente, ela ajuda na subsistência, no cuidado com o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo está terminando a sua carta aos Filipenses, dizendo a eles, olha, de fato eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Eu aprendi a viver na pobreza, aprendi a viver na humilhação, aprendi, e o Espírito Santo tem me conduzido a aprender, inclusive aprender a viver preso, como eu me encontro agora. E por isso talvez tenha faltado uma outra oportunidade de vocês me ajudarem mais ainda, porque eu me encontro preso. Mas eu me alegro sobremaneira no Senhor, porque nas minhas primeiras viagens, vocês foram a única igreja que me ajudaram, que me sustentaram, que mandaram recursos para a minha vida, para que eu pudesse pregar o Evangelho em paz, sem tanta necessidade assim de trabalhar para me sustentar. Então o apóstolo Paulo ele está aqui terminando a sua carta aos Filipenses, agradecendo àquela igreja pelo seu bom coração, agradecendo àquela igreja por sempre estar enviando recursos para a sua obra missionária, agradecendo à igreja porque aquela igreja, em que pese não está na sua presença fisicamente, ainda mais agora que ele se encontra preso, quando ele escreveu essa carta, mas aquela igreja, ela está próxima ao apóstolo Paulo espiritualmente. Ela nunca deixou de contribuir, não só para o apóstolo Paulo, mas de forma também direta, contribuir para que o evangelho fosse proclamado através do apóstolo Paulo. Então o que o apóstolo Paulo faz é agradecer. O que o apóstolo Paulo diz é que ele aprendeu a viver em toda e qualquer situação, mas para ele é um alívio receber dos filipenses a ajuda financeira necessária para ele sobreviver, e como ele mesmo diz aqui no texto, ele recebeu até mais do que ele tinha necessidade. Então ele termina o seu texto abençoando aquela igreja no versículo 19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo então abençoa aquela igreja como se ele estivesse dizendo, olha, que o Senhor Jesus venha retribuir a vocês para cada uma das suas necessidades, tudo aquilo que vocês têm feito por mim. Meu irmão, minha irmã, te faço uma pergunta para concluir. Você tem sido um colaborador em obras missionárias
Você tem ajudado homens e suas respectivas famílias na propagação do Evangelho através das missões. Isso é muito importante, né? Não só para o crescimento da igreja, não só para o conhecimento da igreja do Senhor, mas também, meu irmão, minha irmã, para a salvação de almas, pois ainda há lugares nesta terra em que pessoas não ouviram falar a respeito do Evangelho. E somente uma obra missionária é capaz de chegar lá, plantar uma igreja, ensinar, discipular aqueles irmãos para que eles continuem depois com as suas próprias pernas, desenvolvendo o trabalho evangelístico do reino de Deus. Portanto, contribua financeiramente. E você ajuda muito no muito e ajuda também muito no pouco. Às vezes pensamos que temos pouco para contribuir e não queremos contribuir porque aquilo ali não vai ajudar em nada. Muito pelo contrário, meu irmão, minha irmã, qualquer contribuição que você dê, que dê para comprar um copo de água, já é uma contribuição necessária para aquela vida que às vezes está no meio de um lugar onde não tem absolutamente nada. Então seja um contribuinte da obra missionária, seja alguém que ajude outras igrejas a se desenvolverem materialmente, a saírem de dificuldades financeiras. Então seja uma pessoa que é uma colaboradora do Evangelho, não só em suas orações, que são indispensáveis, importantíssimas, mas também de forma material, para que os nossos missionários tenham a tranquilidade de poder pregar as Escrituras, discipular a outras pessoas e assim ser instrumentos nas mãos de Deus para salvar vidas, como foi o apóstolo Paulo. Que você tenha um final de semana abençoado, que você tenha um final de semana cheio da glória de Deus na sua igreja, onde você congrega, que seja um final de semana onde você possa receber uma boa palavra em seu coração. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.